Então, como se tornar um fisioterapeuta nos Estados Unidos, né? Ontem eu estava conversando com uma residente, ela é da Universidade de São Paulo, tá me emocionando. Eu tava falando pra ela, não desista, que esse é o primeiro passo, não desista. E continue, assim, se você colocar na sua cabeça que você quer fazer, faça. Pode passar. E a primeira coisa, assim, que eu recomendo mesmo é conversar com um advogado de imigração. Por quê? Porque existem várias formas de você um, dar entrada no seu processo migratório através da fisioterapia. E é possível ter o green card através da fisioterapia? Gente, é possível ter o green card através da formação como fisioterapeuta aqui, né? Na verdade, você se forma no Brasil e você vem para cá, então é possível. Pode passar. Então, como é que é esse processo? Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Um, Primeiro, você vai coletar todos os seus dados da faculdade. Se me formei, pega o diploma, ementa, que são aquelas. Sabe, cada vez que você faz uma cadeira, tem uma listinha de conteúdos de cada cadeira? Acho que, né? Se eu não me engano, é ementa. Então, cada cadeira tem esse documento, e no final da sua faculdade, ela tem isso guardado, de acordo com o ano que você se formou, ou de acordo com o seu histórico escolar, né? Então, vai estar ali, e você vai na faculdade e pede tudo isso. A Unify imprimiu tudo isso, era tipo assim, um bolo assim, de papel, sabe? E aí você manda tudo isso para a agência regulamentada que faz a revalidação do diploma, que no caso dos Estados Unidos é a FCCPT. Existem outras duas agências, mas elas não são aceitas por todos os estados. Então eu realmente não recomendo. Não perca seu tempo, faça com a FCCPT, certo? Então, tem histórico, ementa, se você se registrar no Crafito, também tem que ter esse registro. Não é obrigatório, mas é importante para o processo imigratório. Para o processo da fisioterapia não é necessário, só é necessário você ter a formação, mas para o processo imigratório eu vejo que a maioria dos advogados eles recomendam. Depois que você manda todo esse papel, eles vão te mandar um documento em PDF. Esse documento você vai mandar para o seu tradutor, o tradutor que você escolheu para fazer esse processo para você, e ele vai fazer a tradução. Então, quando ele terminar, ele não manda de volta para você, ele manda direto para a FCCPT, que é a agência regulamentadora. Quando a FCCPT recebe tudo isso, eles vão entrar no período de análise do currículo. Quando eles fizerem toda a análise do currículo, que hoje, infelizmente, está demorando bastante, bastante que eu digo assim, tá 12 a 18 semanas, e a gente vê casos hoje em dia de até 20 semanas, então é muito tempo. Então, por isso que a gente fala, tem amigos que recomendam que se você quer fazer esse processo, faça o quanto antes, assim que você se formar, se puder, um, porque vai demorar, sabe? Vai dar tempo você fazer uma pós, talvez, e, sabe? Mas, enfim. E aí, quando você receber quando a CPT terminar esse processo de análise, eles vão te falar, de acordo com, vou fazer a análise de acordo com o seu estado, e ele vai te dizer, você precisa fazer cadeira tal, você precisa fazer o curso tal, entendeu? Então, no meu caso, eu apliquei para dois estados. Eu apliquei para o estado da Flórida e eu apliquei para o estado da Califórnia, porque na época eu morava na Califórnia. Mas a gente não sabia se a gente ia ficar lá, existia a possibilidade de mudar para cá, né, para Flórida, e acabou que eu fiz as cadeiras para os dois estados. E aí eu fiz uma cadeira de química com laboratório, uma cadeira de física com laboratório, fiz uma cadeira eles chamam duas cadeiras na área de fisioterapia, de consulta e screening, assim, do paciente, uma cadeira de problemas metabólicos, e um curso que é o curso que todo ano a gente faz aqui, a cada 2 anos a gente tem que renovar, que é o curso de CPR, né, que a gente chama no Brasil, que é Basic Life Support. Pode passar. Então, quando você termina todo esse processo, todo esse processo de fazer as cadeiras, pode voltar. É, eles, o FCCPT vai e analisa de novo e aí vai te falar, você está equivalente ao curso de fisioterapia nos Estados Unidos. Não significa que você vai trabalhar ainda. Você está aprovado para fazer o teste, né?
que é o Exame Nacional da Fisioterapia, que é o NPTE. Então, como é que você consegue ter a licença passando nessa provinha? Que são 250 questões, são 5 horas de prova. E eu coloquei aqui no caso o exemplo do TOEFL, porque no meu caso eu tive que fazer TOEFL, porque eu apliquei para o estado da Califórnia. Existem, se não me engano, 9, 10 estados que você precisa fazer o TOEFL primeiro, você precisa passar no TOEFL primeiro, antes de que eles analisem o seu currículo. Então, enfim, não tem para onde correr. Se você quer ir para um estado que, né, tem o TOEFL, então você tem que fazer o TOEFL. Porém, enfim, existem outros motivos também pelo qual é bom fazer o TOEFL e tal, mas um deles é se o estado exigir, né? Pode passar. Depois disso, no estado da Flórida tem uma provinha simples que você tem que fazer, que é uma prova sobre leis e regras do estado, que nada mais é do que exemplifica o que é que o fisioterapeuta faz no estado da Flórida. Cada estado, acho que vocês já sabem isso, né? Cada estado é como se fosse um mini país, assim, com as suas próprias regras e leis. Então, na Flórida, a gente tem essa provinha, outros estados não tem prova, eles só meio que te dão assim, esse livrinho para você saber que existe. Mas aqui a gente tem que fazer essa provinha, que não é difícil, assim, você lê o livro, entende as regras e faz a provinha. E depois disso, depois que você passa nessas duas provas, né, na prova grande nacional, que é o NPTE, e a prova de leis, aí você está aprovado e com a licença. E aí vai procurar emprego. Pode passar. E aí vem a parte legal. Eu vou só explicar assim, um pouquinho para vocês a diferença do curso da fisioterapia no Brasil para os Estados Unidos. O curso da fisioterapia nos Estados Unidos você faz um undergraduate, que são 4 anos. E o equivalente do undergraduate é como se fosse porque no Brasil a gente vai direto para a faculdade, né? A gente escolhe enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, comunicação, o que for. Aqui não existe isso, aqui existe um undergraduate e para determinadas profissões você precisa fazer um graduate program, que é o curso da fisioterapia hoje, ele é um graduate, ele é um doctor in physical therapy, que são 3 anos de fisioterapia. Mas antes de chegar nesses 3 anos, você precisa fazer 4 anos de faculdade, então dá uns 7 anos aí. E existe uma projeção de aumento de números de fisioterapeuta entre 2022 e 2037 até esse valor aí, né, de 2.700, não, rodando, 273 mil FTEs, que são funcionários que trabalham um período integral, que é full-time employees. Então, a demanda, né, tipo, ela vai crescer muito, vai aumentar muito o número de profissionais nesse período. Sendo que esses dados eu acabei de pegar aqui para vocês, acabou de sair esse artigo, e ele pela Associação, né, de Fisioterapia, e ele fala que mesmo com todo esse aumento, a gente vai ter uma falta, né, uma projeção de deficiência de pelo menos, que eu acho que esse número aí tipo, tá sendo assim muito seguro, assim, eu acho que vai ser mais do que 9 mil, a gente vai precisar de mais de 9 mil fisioterapeutas. Hoje a gente já precisa de fisioterapeuta. Hoje a gente vê casos onde as empresas estão dando, só para assinar o contrato, $25.000, e tipo assim, já cobre tudo que você gastou no seu processo, entendeu? Então, tipo, assinei o meu contrato, já recebi os meus $25.000, entendeu? Então, só para vocês terem ideia da falta de profissional, e até 2037 a projeção é que isso seja mais, né, se existe uma dificuldade ainda mais alta de achar fisioterapeutas. Pode passar. Então, quanto que a gente ganha, né? Esse valor, eu tinha uns slides assim parecido, que eu dei uma aula parecida há uns 2 anos atrás, para uma outra faculdade, e eu fiquei muito feliz quando eu estava atualizando esses números aí, porque aumentou uns 10 a 15 mil por ano. Ou seja, porque a demanda, né, tá maior, então a gente precisa de mais funcionários, a gente precisa de mais fisioterapeutas, não tem tanto funcionário no mercado, o que que vai acontecer? O salário vai aumentar.
Então, esse valor ele varia aí, né, entre 90 a 108 mil, dependendo. Isso é na Flórida, tá, gente? Esses números eu pesquisei para o estado da Flórida. E o valor médio é esse valor aí de uns 99 mil. Dá esse valor aí por mês. Tem gente que gosta de saber quanto que eu vou ganhar por mês, né? Então dá mais ou menos isso aí. Dá para viver bem com esse número? Dá, sim. Dá muito bem. Principalmente se você não é a única pessoa que trabalha na sua casa, se o seu esposo ou esposa também trabalham, dá para viver super bem. E qual é o requerimento, né? O que que o fisioterapeuta faz, assim? A gente trabalha diretamente com o paciente, como vocês sabem, né? Atendimento normal, mas a gente também supervisiona fisioterapeuta assistente, os fisioterapeutas technicians, assim, só para ficar fácil, vou falar PT Tech, mas existem outros nomes também, tipo Rehab Tech, enfim. É, a gente também trabalha diretamente com os médicos e os case managers, que são, na maioria das vezes, são enfermeiras que estão, tipo, meio que trabalhando, é, manage, assim, tipo, meio que trabalhando com esse paciente, o que que ele precisa, e a gente vai trabalhar com o case manager, conversa, precisa de mais atendimento? Não, vai no médico, no ortopedista, enfim, a gente meio que é, é o chefe, assim, junto com o case manager para poder é, dar o suporte a esse paciente, se ele precisar. Principalmente pacientes que trabalham, que teve um problema de um, é, é, não tô faltando a palavra, se machucou no trabalho, ou, enfim, um idoso que precisa de mais assistência, certo? Pode passar. E eu coloquei aí a descrição do trabalho para vocês depois darem uma olhada. Não vou falar tudo isso aí. Não precisa, mas só para vocês entenderem o que é que a gente faz como um todo. Que foi mais ou menos isso aí que eu expliquei, né? Pode passar. Então, como que a gente se torna especialista, né? Então, no Brasil, quando a gente se forma, a gente já pode aplicar para a especialização que a gente quiser, né? Aqui não. Aqui você escolhe a área que você vai trabalhar, certo? Depois que você escolher a área que você vai trabalhar, você vai ficar nessa área por pelo menos 2.000 horas, ou você vai fazer uma residência. Então, existem essas duas opções hoje em dia. A APTA, ela tá mudando isso aí, de como se tornar especialista. Vou deixar isso para depois, porque ainda não aconteceu a mudança, ainda vamos usar o que está acontecendo agora, né? Então, depois que você tem essa experiência, por 2.000 horas de trabalho, que se você trabalhar full time, que a gente chama, né, período integral, em um ano você consegue esse tempo de experiência. E depois que você consegue esse tempo de experiência, você pode aplicar para ser um candidato à prova da especialização. É uma outra provinha, uma outra prova, é uma outra prova. Então, para você conseguir ser especialista, você tem que realmente fazer uma outra prova. Não são todos os fisioterapeutas que tem muita gente que não quer fazer, ou assim, hoje, sinceramente, eu já trabalho na mesma área, já tem quase 7 anos, 7 anos, acho que é isso aí, e não tem necessidade, porque, assim, o mercado se você vai continuar na área, o mercado de trabalho, ele valoriza muito mais a experiência do que um título, tá entendendo? Se você entra e sai do mercado de trabalho, eu trabalhei 6 meses, parei, aí é outra história. Então, aqui nos Estados Unidos, eles valorizam muito essa questão de continuar na área, de estar sempre ali dedicado ao que você está, né, se propondo a fazer na sua carreira. Então, se você tem vamos dizer, 7 anos de trabalho na mesma área e você não, então, tipo, ele diz, nossa, essa pessoa que tem muita experiência na área, entendeu? Então, de acordo com a sua experiência, o seu salário vai ser esse. Você pode ir lá e negociar. E existe muita fala, assim, das pessoas que a gente deveria estar mudando de emprego a cada 2 anos, enfim, mas eu tenho algumas opiniões sobre isso. Acho que se você acha um emprego que é legal, que você gosta, que te dá todo o suporte, o emprego que eu tô hoje é muito bom, a gente chama de retirement job, então é um trabalho que você quer se aposentar nele, não precisa ficar mudando e o salário se torna assim uma opção, né? Porque se existe forma de você crescer lá dentro, de fazer outras coisas dentro do trabalho, então não tem por que ficar mudando de trabalho o tempo inteiro. E aí é isso, para fazer a prova da especialização são 7 horas né, de prova, são 200 questões e cada questão é um caso clínico.
Pode passar. Pode ir para o próximo. Então, quais são as áreas regulamentadas pela Associação de Fisioterapia nos Estados Unidos? Volta mais um. Tem a área cardiovascular e pulmonar, que, se eu for comparar, é mais ou menos a reabilitação pulmonar e cardiopulmonar que a gente tem no Brasil. Não é a parte respiratória que a gente vai na UTI, faz aquela parte de ventilação mecânica, essas coisas. A gente não trabalha com isso aqui. Quem faz essa profissão aqui é o Respiratory Therapist, é um terapeuta respiratório. É uma profissão menor, digamos assim. E ganha menos que o fisioterapeuta, a gente geralmente não recomenda. Então, o que eu fazia no Brasil, né? A minha especialização foi em fisioterapia na UTI. Eu tive residência em hospital, então passei por várias áreas, assim, dentro do hospital. E quando eu cheguei aqui, eu queria trabalhar mais na parte de ambulatório mesmo, né? Sempre gostei de ortopedia, eu sempre gostei de esporte. Então, eu falei, essa é a minha chance de escolher algo que eu sempre gostei, mas que no Brasil eu não sentia que eu tinha o suporte suficiente para continuar nessa área. E foi isso que eu fiz. Eu mudei totalmente de área. E o mais interessante é que quando eu transferi o meu diploma para cá, a minha especialização ela contou como horas a mais de cadeiras de estágio e tudo mais. Então nada foi em vão, sabe? Tipo, tudo que eu fiz até chegar aqui foi muito importante. É tanto que o trabalho que eu tô hoje, o meu chefe falou na entrevista, ele falou que um dos motivos pelo qual eu queria te contratar é porque você tem esse background assim, né, nessa área que muita gente não tem. Então, tipo, não sabe o que que é. Porque como a gente, aqui a clínica que eu tô, ela é uma clínica outpatient, mas ela é dentro de um hospital, então a gente pega muito paciente que acabou de sair da internação e precisa desse trabalho, né, de reabilitação mesmo. A gente chama, eu até coloquei mais para vocês um exemplo, né, do meu dia a dia. A gente precisa meio que fazer essa reabilitação ali que eu aprendi na residência, mas que muita gente não sabe, não tem esse treinamento, entendeu? E aí também a parte de eletrofisiologia que eu não conheço, não sei mesmo. Neuro, que é o que eu acho que vocês aprendem na parte de neuro, né? Assim, é clássico. Geriatria, pode passar. Aí tem pediatria, ortopedia, pode ir para o próximo slide. Saúde da mulher, né? Que é a parte de pelvic floor. Gente, muita coisa. Assim, eu tenho mais tempo trabalhando como fisioterapeuta aqui do que no Brasil, então, se eu ficar falando muita coisa que vocês não entendem, pode anotar e me perguntar depois, tá bom? Esporte e wound management. A gente estava até conversando sobre, estava explicando uma menina que ela estava fazendo um voluntário aqui, eu também fisioterapeuta e está aprendendo um pouquinho mais, né, da profissão. O cuidado de feridas. No Brasil, acho que é a enfermeira que faz mais. Aqui, o fisioterapeuta, ele é um trabalho também da gente e é uma especialização, então você pode ser especialista nessa área. Pode passar. O que não é fisioterapia aqui? Já passou. O Pilates, ele é como que eu posso explicar? É um treinamento físico, basicamente. Qualquer pessoa pode ser instrutor de Pilates, basta ter o curso de Pilates, né? A quiropraxia também não é relacionada à fisioterapia. Você pode, tipo assim, se você tem um curso do Brasil e quiser introduzir algumas técnicas aqui, tudo bem, mas você não pode dizer que você é um quiroprata depois que você pega a licença de fisioterapeuta, tá entendendo? Porque aqui é uma licença diferente. A acupuntura também não é fisioterapia, porque ela é mais baseada em medicina ocidental. O que a gente faz aqui é agulhamento seco, então ela é mais voltada assim para a área médica mesmo, né? A gente tenta procurar o que a evidência fala sobre cada os tipos de agulhamento e tudo mais. A osteopatia também não é. Tanto que na nossa Bíblia, assim, da ortopedia, nem fala sobre alteração de movimentação de quadril, essas coisas, tipo assim, não é assim que a gente trabalha, sabe? Aí seria motivo para uma outra aula, porque aí já tá entrando mais assim específico do que eu faço, então dá muita coisa. A parte respiratória, né, que é
aquela parte que eu conversei com vocês, né? De ventilador mecânico e tudo mais. E a dermato, né? Também não é aqui. Aqui faz o esteticista, tem dermatologista e tudo mais. Pode passar. Aí é só uma fotinha da nossa clínica para vocês verem. A polia, a barra paralela, ela é menor. Não é a barra que tem numa clínica de neuro. A clínica de neuro vai ter uma barra 2 vezes maior que essa aí. Pode passar. E vou contar um pouquinho mais assim sobre como é o meu dia a dia, né? E o que é que a fisioterapeuta faz nessa parte de outpatient. Então, a gente tem o primeiro contato com o paciente. A primeira visita do paciente, quando ele entrou na clínica, eu que vou atender e eu que vou conversar, eu vou fazer todo o diagnóstico, fazer todas as perguntas, fazer o tratamento, e o fisioterapeuta apenas o PTA, que é o assistente, né, que é uma formação diferente. Deixa eu explicar lá o que é o PTA. O PTA, ele é um fisioterapeuta assistente. Ele é uma faculdade de 2 anos. Você não necessariamente precisa ter o undergrad, né, que é aquela faculdade que a gente conversou sobre. Pode ser cinesiologia, pode ser fisiologia do exercício. Ele pode simplesmente sair do colégio e fazer um curso de fisioterapeuta assistente, que são 2 anos. Também não ganha a mesma coisa que a gente, né? Então, e a gente em alguns locais de trabalho, a gente que aprova todas as documentações que esse assistente vai fazer. Outra, né, coisa que a gente faz aqui, a gente aprova documentação, assim, tudo é documentado, tudo tem que estar ali bonitinho e existe a lei de proteção ao paciente, né? Então, a gente não pode estar batendo foto, enfim. Então, toda essa parte de documentação a gente faz, avaliação inicial, nota de progresso, que é como que o paciente está ali progredindo, né? Faz as medidas de progresso, isso a gente chama de outcome measures, que tem vários, né? Vocês devem estudar, saber mais que eu aí na faculdade. E no final, que é o discharge, que é a avaliação final do paciente para ele sair e terminar a fisioterapia, né? Para ver se ele atingiu todos os objetivos que a gente queria, na avaliação e tudo mais. E o PTA, ele simplesmente faz o plano de tratamento de acordo com o que o físio fala, sabe? A gente, ó, eu vou atender a fulana, eu tenho dor na coluna, a gente vai focar em estabilização com controle motor, são esses exercícios que você vai fazer, beleza. E aí, quando eu decidi mudar o fisioterapeuta, a gente sempre está ali conversando, é um ambiente, né, de trabalho, assim, baseado em grupo, sim. Mas na minha clínica, a gente trabalha diferente. Eu tenho os meus pacientes, a gente não divide os pacientes. O paciente começa comigo e termina comigo. Então, eu não trabalho mais com PTA hoje em dia. Eu já trabalhei, mas hoje eu tenho ali a minha agenda, tenho o meu paciente e só eu atendo ele. Ninguém mais atende, certo? E o Tech, ele é um assistente do PTA e do PT. Antes de eu poder trabalhar como PT, né, eu fui Tech. O que que precisa ser Tech? Nada. Só precisa ter um pouquinho de experiência na área, mas geralmente eles contratam pessoas alunos, né, da faculdade, assim como vocês, ou estão no curso de fisioterapia, ou estão no curso de educação física, o equivalente à educação física, né, que é athletic training, ou fisiologia do exercício. Então, qualquer pessoa que esteja na área relacionada, que queira trabalhar como technician, certo? Pode passar. E aí, mais uma foto. Essa primeira de cima, adoro esse equipamento. Ele é para abdução de quadril, assim, mais para quadril. Então, eu uso muito ela. Muito, muito, muito. E essa de baixo é como se fosse um leg press, assim, na verdade, ele é mais parecido com o Reforma, né, do Pilates. Pode passar. E o fisioterapeuta também é responsável enfim, a gente já falou sobre isso, comunicação entre médicos e cirurgiões. A gente faz auditoria de documentos, como nos planos, né, do Medicare e de Workman's Comp, que Workman's Comp qual é o equivalente do Brasil? Acho que é INSS. O paciente, né, sofre, enfim, problemas no trabalho e tal. E a gente supervisiona, né, todo mundo e além dos alunos. E o último, que tá aí, é o fisioterapeuta instrutor clínico também, que é o professor, né, da parte clínica.
tanto dos alunos do doutorado, que é do DPT, que hoje em dia ninguém nos Estados Unidos sai da faculdade como fisioterapeuta sem ser Doctor of Physical Therapy, todo mundo é, né, assim, é o doutorado clínico, né, comparado com o Brasil, porque no Brasil não existe isso, todo mundo vai para a parte acadêmica, né, e aqui não, é diferente. E próximo. Ah, essa cadeira tem uma história. Muitos pacientes não têm, vocês sabem disso, têm dificuldade de aumentar a flexão de joelho. E eu trabalhei em duas clínicas que sempre eles tinham essa cadeira. E eu conheci, tive contato com a representante. E aí ela viu que eu mudei de trabalho. Ela falou, vocês querem testar essa cadeira? Eu falei, eu vou falar com o meu supervisor. Falei com ele, a gente não gosta muito. Eu falei, eu entendo, eu também não gostava. E aí ele falou, mas traz, vamos ver né, se tem alguém. Aí depois que a gente. Tem um tipo assim de paciente que melhora usando essa cadeira. São geralmente aqueles que não se dão bem muito com terapia manual, ou que gostam de ter assim, mais um controle, né, da sua reabilitação. Então essa cadeira realmente dá muito certo para aumentar a flexão de joelho para eles. Pode passar. E falar aqui para vocês um dia normal de atendimento, né? Então, coloquei 9 horas. Eu trabalho geralmente de segunda. Eu trabalho 36 horas semanais, não. Normalmente o full time, né? Que é período integral, são 40 horas. Mas dependendo da empresa, isso pode variar. Esse full time, ele pode variar de 32 a 40 horas. Então, eu trabalho 36, talvez eu diminua um pouquinho mais, enfim, vamos ver como é que vai ser aí. É, Então, 9 horas da manhã, eu coloquei um exemplo, né? Avaliação de artroplastia de joelho. Aí, 10 horas da manhã, eu tenho um paciente com dor no quadril. Às 11 da manhã, eu posso atender um paciente com capsulite adesiva e, né, dor patelofemoral ao mesmo tempo. Porque aqui a gente, como é ortopedia e como é outpatient, a gente pode atender até 2 pacientes por horário. Não acontece sempre o mesmo horário né, enfim, tem dia que é bem cheio, mas não é todo dia que é assim. E aí eu tenho uma hora de almoço que não é pago, entre aspas, porque a gente é salário, então a gente ganha, eu ganho independente do paciente faltar ou não. Se meu paciente faltar, por exemplo, vamos dizer, se essa 9 horas da manhã, esse paciente da 9 horas da manhã faltou, eu continuo ganhando meu salário normal, não vai mudar nada, entendeu? Então, outra dica, quando vocês forem procurar emprego, procurem emprego que sejam salariados, né? E o almoço no Chick-fil-A, quem conhece sabe, quem não conhece, quando vier nos Estados Unidos, por favor, vão no Chick-fil-A, pode passar. Aí à tarde, né, que geralmente é onde a parte mais longa para mim. Eu aí coloquei uma avaliação de torção do tornozelo grau 1, o paciente com descondicionamento físico, que é aquele paciente que estava ali no hospital, internado por umas 2, 3 semanas, teve, né, uma pneumonia, e aí ele tá vindo para fisioterapia porque ele não consegue mais andar do carro, do estacionamento para casa, sabe? Tipo, então ele precisa, né, voltar a ser, né, reabilitado em relação a isso. Eu tenho um colega que fala, aumentar o nível de fitness do paciente, que não é isso exatamente, né, mas é mais ou menos isso. Aí, às 3, eu coloquei o paciente que teve lesão do manguito rotador. ah, e aí, às 4, o paciente que teve lesão do cruzado anterior com meniscos. ah, e um tendinite de bíceps. E aí, último horário do dia, é o paciente com dor no joelho, ele é corredor, a gente quer ali melhorar, né, a performance dele, então ele veio para fisioterapia. Então vocês viram vários tipos, tem do corredor ao paciente que acabou de sair da hospitalização, né, e o do outro que acabou de sair de uma cirurgia, mas tudo, né, relacionado à mesma área. Aí outra coisa também que eu não atendo atendo cotovelo, mas só se a pessoa não falar inglês, porque a gente tem uma especialista em mão e a especialista ela trabalha. Então, mão eu não atendo de jeito nenhum. Na verdade, eu nunca atendi em mão aqui nos Estados Unidos, porque sempre tem um especialista que trabalha só com mão. E cotovelo, eles também fazem essa parte, a não ser que o paciente seja brasileiro e queira ser atendido por mim.
Tem um médico que sempre me manda paciente, então aí eu atendo. Se não, se ele falar inglês, eu mando para ela, porque ela sabe mais que eu, né? E é isso. Próximo. Aí eu coloquei para vocês alguns, tipo assim, só para falar um pouquinho no geral da fisioterapia, né? Quanto que se gasta? Eu fiz uma enquetezinha lá no Instagram, meus colegas responderam que já trabalham aqui na área. Então, eles falaram que gastaram entre 5 a 15 mil dólares. Eu gastei em torno de 10 mil para conseguir a minha licença. E eu coloquei ali, né? O salário inicial varia em torno de 70 a 80 mil ao ano. Inicial, gente. Aquele valor que eu falei antes, ele é a média. O valor inicial, você tá em torno disso aí, uns 80 mil. Mas cada ano que passa, você tem análise de performance e dependendo se a empresa que você trabalha for muito boa, eles vão te dar aumento todo ano. Vai ter ajuste de mercado e tudo mais. Então a gente assim é bem reconhecido mesmo, sabe? E aí a outra pergunta do colega se vale muito a pena, né? Quanto se gasta, mais ou menos, é muito caro. Enfim, se você pensar que o que você vai ganhar num mês, em 2 meses, sem ter o bônus, né? Porque, como eu falei, tem empresas que estão dando bônus agora. Sem ter o bônus, você já vai receber esse dinheiro de volta, digamos assim, né? Então, o chato é só ter esse valor inicial, mas depois que você consegue e, assim, tem força de vontade de passar pelo processo, então não tem erro. Fazer tudo direitinho, pode passar. Aí eu expliquei um pouquinho mais sobre o que é o meu trabalho como Clinical Instructor, que é um pouquinho diferente. Eu recebo um aluno por período, tipo assim, período verão, inverno, outono, né? Então dependendo, né, do período. E ele fica comigo o tempo inteiro. Então eu vou ensinar o aluno desde como criar a documentação no sistema até como ele desenvolver assim, a conversa com o paciente, para que o paciente seja mais confie nele, no serviço que ele vai prestar ao paciente. Então, tudo isso é a gente que ensina. Pode passar. E não recebe para isso, é um trabalho voluntário, tá? É, E o inglês, né, gente? O inglês é importante? O inglês é muito importante. Se vocês querem, eu tenho vontade, ou enfim, eu sei que no Brasil em muitas escolas a gente aprende inglês desde novinho, né? Mas não é a mesma coisa do que quando você chega no dia a dia, eu sei ler e eu entendo, mas não consegue falar, então não adianta, você tem que falar. Então, tenta, né, já ir se inserindo, faz professor particular ou alguma coisa do tipo, porque as melhores vagas de trabalho, elas vão ser oferecidas para quem tem um inglês bom, não tenham dúvidas. É, E outra pessoa me perguntou também como é que é a adaptação, né? O pessoal fala, a cultura americana é muito diferente, não sei o quê. Eu acho, assim, pessoalmente, que se você tem muita dificuldade em se desligar da cultura brasileira, né? As coisas eu vou falar, de festa o tempo inteiro, vai ser difícil. Porque aqui a gente realmente é mais ligado à família, a gente é mais reservado, Mas não significa isso, porque, tipo assim, na minha casa a gente todo mês tem uma faixinha, sabe? Então, vai do que você consegue se adaptar. Em Orlando tem muito brasileiro, mas ao mesmo tempo que tem muito brasileiro, tem muita gente que não gosta de estar envolvida ali com muito brasileiro, então, que eu acho isso uma bobagem, mas acho que você tem que tentar, né? Muita gente vem, às vezes passa um mês, vê se gosta, e aí, né, ver se realmente se adapta ou não à cultura, e é isso. Pode passar. E outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês é qual é o futuro da fisioterapia, né? Acabou de ser aprovado. Até postei lá no meu Instagram. Gente, isso aqui é um absurdo de bom. Ahn, o fisioterapeuta no estado de Utah. Por que que a gente tá tão feliz assim? Porque ele simplesmente tem a independência master. Então, o fisioterapeuta não precisa de nenhuma prescrição médica para atender paciente, mas isso já acontece. Por exemplo, aqui na Flórida, eu já
Agora, 2 semanas atrás, eu tive um paciente que já me conhecia, voltou, que queria ser atendido por mim, porque tá com um probleminha lá. E pronto, não precisa de prescrição médica, eu posso atender ele até um mês. Se ele não melhorar nesse mês, então aí a gente vai, manda uma mensagem pro médico, eu ligo pro médico, mando uma mensagem e peço uma prescrição. Mas no estado de Utah, você não precisa mais, certo? Você tá totalmente independente. E o que que isso significa? Que a gente vai ser igualado a profissionais como, acho que não sei se vocês entendem isso, que é o Physician Assistant e o Nurse Practitioner. Então, a Nurse Practitioner é como se fosse uma clínico geral, mas ela é da parte de enfermagem. O Physician Assistant é uma profissão, ele é um assistente do médico, que ele pode estar em diversas áreas. Pode ser tanto do cirurgião ao, sei lá, especialista em rim, sabe? Então ele vai ter um assistente médico. Nenhuma dessas duas profissões. Então, o Physician Assistant é uma profissão que você sai da faculdade, do undergrad, e faz esse curso. E a mesma coisa da Nurse Practitioner, né? Que é a enfermagem practitioner. Não sei como seria a tradução. Faz o curso de enfermagem, aí depois faz o mestrado, se não me engano. É, né? Então eles são independentes. Tipo, hoje esse tipo de enfermeira pode chegar e abrir uma clínica e atender, sei lá, na parte de estética, se ela quiser, entendeu? E a gente está sendo igualado a esse tipo de profissional. Significa que vai abrir mais, vai expandir os locais que a gente vai poder trabalhar. Ou seja, esse número aí que a gente viu de 9 mil, na minha opinião, vai ser muito maior, porque a gente vai abranger sim, os locais de trabalho do fisioterapeuta. Em alguns estados já existem o físio na urgência clínica, porque uma diferença grande da gente aqui do Brasil é que a gente faz o diagnóstico sim do paciente. Ou seja, o paciente chegou para mim, eu não tenho nenhuma informação, ele só está com uma dor no ombro, certo? Não, eu vou lá e eu posso fazer o diagnóstico dele. Eu posso dizer, ele está com uma capsulite adesiva, ele está com uma tendinite no bíceps, ele está com uma. Então a gente é treinado para isso. E assim, vocês com o conhecimento básico que vocês têm na faculdade, vocês também podem fazer isso. É só ter certeza que vocês estão seguindo todas as diretrizes e vocês também podem fazer o mesmo diagnóstico, entendeu? E aí a gente vai lá no documento e coloca, né? Capsulite adesiva, coloca o códigozinho. Enfim, e por aí vai. Então, por conta disso, né, a gente vai ter uma oportunidade de melhores salários, melhor reconhecimento dos planos de saúde e melhor pagamento pelos serviços, né? Ou seja, assim, o plano de saúde pode pagar melhor o reembolso do serviço de fisioterapia. Pode passar. Acho que esse aí já está terminando. Então, vale a pena a gente sair do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos? Na minha opinião, vale. Mas assim, eu vou ser bem sincera, eu não saí do Brasil com a intenção de ser fisioterapeuta nos Estados Unidos. Aconteceu. Eu vim para cá, eu fiz minha residência, eu trabalhei por 3 anos, fiz a minha especialização. Eu queria juntar dinheiro para fazer um mestrado e simplesmente aconteceu de eu ir morar numa família, com uma família onde o pai é neurocirurgião e a mãe enfermeira, e eu descobri que era possível, que eu podia trabalhar aqui como fisioterapeuta. Tanto que quando a gente saía e encontrar os amiguinhos das filhas dela, e os pais falavam, quem é, né, a Manu? É, ela é fisioterapeuta, tipo, ela tá morando com a gente. Então eles, nossa, me respeitavam demais, e eu tive muita sorte. Reconheço, porque eu sei que tem muita gente que vai nesse tipo de programa e não tem a mesma sorte que eu tive. E acabou que no meio do caminho eu conheci meu esposo, eu casei, então o meu processo de fisioterapia, ele não, imigratório, ele não foi pela fisioterapia, ele foi por família, mas existe a possibilidade sim, porque eu conheço várias pessoas, várias, inclusive a minha irmã, ela é farmacêutica hoje aqui nos Estados Unidos, e o processo imigratório dela foi pela profissão dela. Então,
Qual a principal dica, né, que eu vou dar para vocês que querem entrar no processo? Foco, foco e foco. Não desistam, porque vai ter dia que você talvez queira desistir ou, isso é muito difícil, tô investindo muito dinheiro, não sei o quê. Mas se você as pessoas que eu conheço que não conseguiram é porque desistiram. Quem nunca desistiu, tá lá, hoje tá trabalhando. E aí a gente conversa reclamando. Às vezes, hoje eu tive isso, isso, isso. Então, é isso aí, gente. Não tem erro. Oi, pessoal, eu sou a Emanuele, fisioterapeuta formada pela Universidade de Fortaleza. Eu vim aqui convidar vocês a participarem do grupo no YouTube Desbrava Físio, curte e compartilha.